Bom dia para você que está aqui acompanhando a gente. Mais um dia, né, do Upgrade. Hoje é dia 4 de agosto de 2026 e nós estamos aqui para mais uma reunião do Upgrade. Nós já tivemos nossos momentos de louvor, de oração e agora nós estamos no momento da nossa mensagem. Hoje, o nosso mensageiro é o Emerson. E ele vai trazer uma mensagem do coração de Deus para nós. Emerson, obrigado, viu, por nos socorrer nesse dia. Obrigado por sempre me ajudar, sempre estar aqui presente. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa ir de encontro, né, às nossas necessidades. Eu sei que o Senhor é quem escolheu para nós hoje. Então, vamos lá na nossa mensagem, é com você, tá? Bom dia. Hoje nós vamos meditar um pouquinho num tema e num personagem que talvez poucas pessoas ali pensem um pouco nesse personagem, né? Imagina agora você estar numa condição de ser o primo ou parente da pessoa mais importante do mundo, ou, melhorando ainda, você ser parente da pessoa mais importante do universo. Mas interessante que essa pessoa, ela escolheu viver muitas vezes no anonimato. Ela escolheu viver para servir. Interessante que há um verso na Bíblia que fala sobre esse personagem de uma forma bem interessante. E a gente pudesse classificar esse verso, a gente colocaria o título de A Lógica Invertida do Rei. Vamos abrir a Bíblia? João 3, verso 30. E o verso é bem pequeno, mas é um verso profundo que ele fala assim, ó: convém que ele cresça e que eu diminua. O nosso personagem de hoje se chama João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus, né? O autor e consumador da fé. Interessante que João Batista, apesar de ter somente 6 meses de diferença de idade de Jesus, até o batismo de Jesus, João Batista não o conhecia. Interessante, né? Eles viviam uma cidade um pouco distante ali um do outro e eles não tinham essa condição de ir visitar, tal. Eles não tinham esse conhecimento um do outro, né? E eu coloquei o título da mensagem da reflexão de hoje: mais dele e menos de mim. Se a gente for categorizar, dividir as questões hoje do mundo, né, e a questão de João Batista e até mesmo de Cristo, a gente encontra um paradoxo interessante. Enquanto o mundo hoje se preocupa com a performance, com o narcisismo, né, o mundo gera uma forma em torno do eu, né? A autopromoção, a busca por status, né? E o palco como o objetivo final. Mas interessante é que João Batista ele escolheu uma expressão no grego que significa skenô. Skenô significa esvaziamento, né? E o que que isso tem a ver com João Batista? João Batista propõe o inverso de sair do narcisismo, é tornar-se pequeno para que algo infinitamente maior preencha o espaço. É por isso que essa a ideia desse verso de hoje é uma ideia totalmente diferente, porque é a lógica invertida do reino. Aí você pode parar e pensar, mas espera aí, Emerson, como que algo vai se tornar menor para que algo maior ocupe o espaço? Olha, queridos, essa matemática aí é só Deus mesmo para explicar, né? Isso aí é o mundo espiritual. A lógica de Deus, ela não cabe na nossa mente.
Então, João escolheu ser menor, se esvaziar para que a plenitude, para que algo maior preenchesse esse espaço dele, né? E aqui é interessante que é como que a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não tem uma matemática para isso. Não tem como a gente racionalizar isso. Isso é uma questão espiritual, né? Mas e o princípio então de João? O que que João tinha na mente? João tinha um princípio muito interessante na mente, que era o seguinte: convém que ele cresça. Aí a gente pode pensar, meu Deus, eu estou fazendo isso. Qual é o princípio disso aí? Qual é o princípio do upgrade? Qual que é o princípio de um pequeno grupo? Qual que é o meu princípio na liderança da igreja, no ministério da igreja? Meu princípio é igual ao de João? Convém que ele cresça? Meu princípio nos negócios, meu princípio na família, o meu princípio em todos os projetos que Deus me coloca, convém que ele cresça? Outro ponto interessante também, João Batista não via seu ministério como uma carreira, mas como uma preparação. E para nós, o nosso ministério é uma carreira? Cláudia costuma dizer, né, que alguns ambientes de pessoas que estão em ambientes comunitários, ambientes espirituais, que muitas vezes a pessoa pode parar e pensar assim, não, isso aqui eu estou fazendo a minha parte, agora acabou, tal, mas não deveria ser assim. Quando a gente está na igreja, quando a gente assume um ministério, a gente não está desenvolvendo ali uma carreira, mas a gente está desenvolvendo um benefício para toda aquela comunidade. E isso não nos isenta também de não se envolver no todo, de não participar em tudo que tem ali naquele ambiente para nos favorecer, né? Outra coisa interessante também, ao reconhecer a supremacia de Cristo, ele atingiu o ápice de sua missão. O precursor se retira para que o protagonista brilhe. Que coisa interessante, não? A ideia de João aqui, queridos, é o seguinte: olha, eu estou fazendo, eu estou prosseguindo, eu estou preparando o caminho para que ele venha, para que o grande protagonista da missão, o grande protagonista do reino, que ele apareça, que ele brilhe. Que coisa linda, não? Sabe, querido, a gente precisa muito, mas muito desse princípio de João, que ele cresça e que eu diminua. E a gente é tentado a todo momento a querer crescer, a querer achar que a gente é bom demais, a querer achar que nós somos os melhores, né? Mas até o próprio Cristo, quando o jovem rico chegou, bom mestre, o que eu farei? Aí Jesus de cara já olhou para ele e falou: seu amigo, bom só tem um, que é Deus Pai. Se até o Cristo, o Senhor do universo, o bom pastor, ele diz que bom é o Pai, imagina eu. Quem sou eu? Né? Quem somos nós? Aí, queridos, apóstolo Paulo, ele segue na mesma linha de pensamento de João, lá em Filipenses 1, verso 21. Olha o que Paulo agora coloca como o seu ideal de vida, né? Como o seu princípio. Filipenses 1, verso 21, ele deixa bem claro aqui, ó. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que coisa interessante, não? E quem sabe o Espírito do Senhor hoje nos traz uma pergunta. O seu viver é quem? É você? É a sua namorada? É o seu marido? Né? É a sua esposa? É a sua igreja? O seu credo? É o seu trabalho? A sua inteligência, o seu dinheiro, né? O status, a sua influência. Mas interessante que aqui, queridos, Paulo diz que o viver dele é Cristo e o que o morrer é lucro. Paulo não está
simulando aqui, está estimulando o suicídio. Não é isso que Paulo está falando. Mas Paulo está colocando aqui prioridade. Segundo o professor Mário Sérgio Cortella, prioridade, querido, é aquele que ocupa o primeiro lugar e é algo único. Muitas vezes a gente vê alguns escritores colocando quais são as suas prioridades. Mas segundo ele, né, na visão dele, não existe prioridades. Só existe uma. E Paulo deixa bem claro aqui, né, qual que é a prioridade dele. A prioridade dele é o meu viver, né, para mim, o viver é Cristo. Esta é a prioridade de Paulo. E eu te pergunto hoje, nessa manhã, você que está assistindo aí pela internet, você que está na sua casa, no carro ou em qualquer outro local aí, qual é a sua prioridade? O seu viver é quem? Ou o quê? Né? Aqui, queridos, a gente fica pensando em algumas coisas interessantes que Paulo propõe o conceito de João para a prática diária. Sua identidade foi completamente absorvida pela missão de Cristo, né? William Carey, quando perguntava para ele, né, o que que ele fazia da vida, qual era a profissão dele, aí ele falava assim, olha, nas minhas folgas eu sou sapateiro, mas a minha profissão é ser um missionário. Que coisa interessante, não? Eu tinha um colega também que dizia a mesma coisa. Ele falava que quando alguém perguntava qual a profissão sua, Nelson? Ele falava assim, eu sou missionário. E nas minhas folgas eu sou vendedor. E era interessante que realmente era um camarada assim tremendamente missionário. Aqui, queridos, se a gente conseguisse trazer uma analogia para a vida de João, eu trazia uma analogia de um guia turístico, né? Um guia de excelência, ele nunca tenta ser o destino, mas ele se torna invisível para que as maravilhas do lugar sejam o foco total do viajante. E assim também, queridos, nossa vida cristã é exatamente isso, uma sinalização viva para as glórias de Cristo. Não quer ser você hoje o guia turístico de Deus? Não quer ser você hoje o guia turístico deste mundo tenebroso, da sua sociedade, do seu trabalho, esse guia turístico da presença de Cristo, apontando para o Salvador, o consumador da fé, o nosso Senhor e Deus? E qual que é a lógica então inversa, né? É um ensino por contraste dessa mensagem hoje de João 3,30. A lógica é o seguinte, queridos. Hoje nós temos a cultura do status, né? A autopromoção, o reconhecimento, a métricas da vaidade, né? E a busca pela glória passageira. E qual que é, então, a lógica inversa do reino de Deus? É o serviço abnegado, né? É a humildade radical, a invisibilidade estratégica e a satisfação em ver Cristo sendo exaltado. Agora, queridos, isso é fácil? Não, isso não é fácil, não. Aí, Ellen White tem uma visão interessante sobre isso aí, que ela diz o seguinte, ó, o que que é esse João 3,30, nessa visão de João Batista? Ela fala o seguinte, é um escudo, né? É um escudo contra a discórdia. O esvaziamento do eu é o maior antídoto contra conflitos e mal-entendidos. É a bússola do precursor. João sabia que sua obra era preparatória e ele não buscou reter seguidores para si. Isso aqui é interessante, né? Hoje a gente falar isso aqui parece lógico, porque João era um influencer que não se preocupava em reter seguidores para si. Ele era um influencer de Cristo. Todos os seguidores que João tinha, né, e buscava, ele apontava e direcionava para o canal de Cristo, para o canal celestial. E o reflexo divino, então, que a irmã White também comenta, é que fala o seguinte: quanto menos de nós aparece, mais a imagem imaculada de Deus é percebida pelo mundo. Queridos, quando eu ando, quando eu trabalho, quando eu estou nas minhas atividades, o que que aparece? Né? E agora a matriz das escolhas, para a gente ir finalizando,
né? Qual que é o foco do caminho do eu? O foco do caminho do eu é a minha imagem e a minha reputação. E qual é o foco do caminho de Cristo? O foco de João era a vontade do Pai. E a motivação? Qual que é a motivação do caminho do eu? A motivação do caminho do eu, queridos, é o reconhecimento humano. E qual que é o foco do caminho de Cristo? O amor é verdade. Qual que é o resultado, então, do caminho do eu? É a glória passageira. E qual que é o resultado, então, do caminho de Cristo? É a realização eterna. E para finalizar, queridos, o desafio de hoje não é ser grande, mas ser pequeno o suficiente para que Deus faça coisas grandiosas através de você. E voltando ao verso central de hoje, importa que ele cresça e que eu diminua. Que Deus te abençoe, para que o Espírito do Senhor seja o maior em sua vida, para que Jesus Cristo seja realmente o caminho, a verdade e a vida em seu coração, em sua família, em seu trabalho, em sua família e em toda a sua igreja e comunidade. Que Deus te abençoe. Um abraço. Ora para nós, Emerson. Querido Deus e Pai, nós agradecemos imensamente pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, o teu perdão, pela forma, meu Pai, como o Senhor dirige a nossa vida. E te pedimos, meu Pai, do fundo do coração, que o Senhor realmente cresça, meu Pai, e que a gente diminua. Isso aqui, meu Pai, não é um estilo de vida anti-intelectual, não é nada disso, não, meu Pai. Mas é um estilo de vida do esvaziamento, da humildade, da sinceridade e do reconhecimento, meu Pai, que o Senhor é tudo em nossa vida. Tem misericórdia de nós, guia-nos nesse dia, abençoe, meu Pai, cada um de nós e aqueles que também não puderam entrar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmão Emerson. Amém. Bom, tá. Bom